Olá, está começando mais um Janela Educativa. Hoje a gente vai falar de coisa boa. Quem sabe preparar um belo risoto nunca se aperta, não é mesmo? E para preparar esse risoto não é tudo tão simples assim. Para isso tem um curso de extensão que está com inscrições abertas aqui na Fevale e a gente vai falar dele e vai te convidar para participar. Na verdade, quem vai fazer o convite é a Laís, que é a mestre aí desse curso, né, Laís? Tudo bem? Tudo Seja bom. bem-vinda no programa. Muito obrigada. As inscrições estão abertas até o dia 26 e o curso é de 2 dias, né, Laís? 2 noites. 2 noites, na verdade, dia 28 e dia 29 de julho. Sim. O que vai ser tratado nesse curso? Quais são esses segredinhos aí de preparar um belo risoto? Segredinhos, justamente por isso que inicialmente, nas primeiras edições, era feito em uma noite só. Mas se achou o tempo curto, porque na primeira noite se ensina a fazer que se denominam fundos, que na realidade são caldos, que são utilizados no arroz, em vez de serem colocados água. Esse também é um dos diferenciais do risoto. Existe o fundo claro, que se diz que é feito com ossos, com carnes, depende da preparação. O fundo de vegetais, que são utilizados somente vegetais, como alho poró, cenoura, cebola, louro. E o fundo fumê, que é utilizado em risotos com preparações de peixes. Então, essa é uma das diferenças. Como se numa noite seria quase impossível, que até que tu prepara, cozinha isso, apesar disso já ficar cozinhando antes dos alunos chegarem, mas eles chegam e eles veem isso aí. Então, na primeira noite é demonstrado essa forma, que não sei se posso dizer ou falar, que esses caldos, esses fundos podem ser preparados antes, se faz um resfriamento rápido e se guarda congelado. Quer dizer, a pessoa, o dia que vai fazer na casa dela, hoje vai receber alguém, não precisa ficar fazendo aquele fundo, se tu tens o fundo já feito. Aí tu descongela aquela porção que tu precisa, tu sabe a quantidade que tu vai utilizar em cada preparo, de acordo com as pessoas que tu vais fazer, as porções que tu terás que fazer. E nessa, então, primeira noite são demonstrados mais 4 risotos, que depois depende do programa que nós vamos montar, mas um deles será o de tomate seco, com mussarela de búfala e rúcula. Tá. Um outro risoto, então, é o filé com gorgonzola, filé mignon com gorgonzola. E temos uma outra preparação que vamos pesquisar ainda, vamos ver, né? Que ainda é surpresa. Se finaliza com o risoto de manga, para as pessoas entenderem que tu consegue fazer um arroz não somente com carne ou com verduras. Na noite seguinte, então, tu já começa assim com crescendo nos risotos. Tu não pode fazer, por exemplo, um risoto de filé com gorgonzola, que o queijo é forte, no início, porque depois tu perderás o paladar. Ali, então, nessa seguinte, então, se demonstra o que tu vais utilizar o fumê, que é o fundo de peixe. Então, é feito um risoto de camarão, que se usa tomate, cereja pequenininho. Ali tem um risoto de abóbora, que é mais... E depois ou um risoto com queijo brie, ou aspargos, ou pera. Isso dependendo. E dependendo se na ocasião eu ainda se conseguir... Tiver tempo, né? Se conseguir, poderá ser feito um risoto de pinhão, que é o que está que é o que se usa, um ingrediente nosso aqui tradicional. Tem uma forma de preparar um pouquinho diferente dos outros risotos, mas tudo depende se chegar lá nessa data tu ainda encontrares pinhão. Ah, é já final está de ficando, julho. Já está ficando difícil agora, se encontra, mas eles já estão meio passados ou bichados ou não encontra mais. E isso também, né, Laís, é fundamental para te cozinhar bem, preparar um alimento saboroso, Sim. Que a matéria-prima, no caso, que os ingredientes sejam de primeira, né? Sim, e estejam disponíveis na ocasião. Por exemplo, tem o risoto de morango, que tu podes fazer. Mas agora também não é Dependendo da época, né? Não é uma época apropriada, porque tu encontrarás, mas eu acho que tu já viste, eles não estão totalmente maduros, fica aquela partezinha mais branquinha. Então, e por ser um risoto bem mais leve,
onde, em vez de se utilizar vinho branco para abrir o arroz, vai se utilizar champanhe, é mais um prato de verão ou um prato com um acompanhamento mais requintado e não um preparo que agora, levando-se em conta, nós estamos no inverno, né? Então, tu tens que preparar pratos com substância e que agradem ao paladar das pessoas. E imaginam, assim, fazer um risoto, então, para esse preparo que se faz, ele tem determinadas técnicas. Em primeiro lugar, é o tipo de arroz. É o carnaroli ou o... Se encontra também o carnaroli, mas também o arbóreo, que é o mais conhecido. É o tipo de arroz, o formato dele é diferente, a cocção é diferente dos outros arroz, por isso que é diferente entre risoto e entre um carreteiro ou um arroz com galinha, dessa forma. Esse fundo que tu irás empregar, tu não vai colocar água, esse fundo, esse caldo que já está preparado. Fazer o risoto com água tá errado, já começou errado, né? Já começa errado porque tu não vai agregar sabor nenhum. Aí o tipo de arroz, tu não pode lavar esse arroz, tu tens que colocar ele ou com manteiga ou com azeite para liberar o amido dele. Aí se coloca o vinho, que tem que ter uma determinada temperatura do arroz, que aí eu irei ensinar a que ponto do calor que tu tens que ter para colocar o vinho. É sempre o vinho branco seco, ou champanhe, ou esse tipo assim, dependendo do preparo que tu irás fazer. Após isso, então, tu vais colocar esse fundo, mas é concha por concha. Coloca uma concha e fica mexendo, espera que aquilo evapore e vai fazendo até chegar no ponto como tu queres. Pode ser servido ao dente, ponto, e não muito passado. Porque se passar, ele fica... A papa. Então, ali já foge do tradicional. E dependendo do ingrediente que tu vais usar, tem um determinado ponto, né? O arroz tem que estar em tal ponto, tu já tem que ter ele em tal, assim, dessa forma, já soltando amido para colocar. Principalmente o queijo, que o queijo tu coloca lá no final, quando será o gorgonzola. O filé tu tens que grelhar ele à parte, depois colocar. São pequenos detalhes, mas para te levar ao resultado que tu queres. Ao sabor perfeito, o sabor perfeito e tu conseguires apresentar aquilo a uma pessoa. Tem, como todo e qualquer preparo e qualquer coisa que tu vais cozinhar, tu tem que ter um segredinho, tu tem que ter o teu tempo. Sempre digo para quem faz os cursos comigo, quando tu vais para a cozinha, tu só pode ouvir o rádio. A televisão vai te... Ou a não ser que tu ouça a televisão, e não atenda o telefone porque a tua panela vai queimar. Ô Laís, deixa eu te perguntar uma coisa. O risoto é um prato sofisticado para servir para uma visita? Ou, pelo que tu tá falando, os ingredientes, eles são sofisticados, sim, né? Você falou de champanhe, vinho branco, tu pode fazer um risoto, filé. Por exemplo, que todo mundo acha que é sofisticado, que é o de fungo. Tu usa o fungo porcini, tu usa o fungo chileno, tá? Mas são preparos, por isso que ali também tem mais uma forma diferente de fazer. São aqueles que eu costumo dizer para as pessoas, é o pulo do gato. É aquele item diferencial daquele com esse que vai te levar ao resultado que tu queres. Para uma visita tem uma forma diferente de tu preparar, que é isso que eu vou... Eu não vou dar todas também, as dicas aqui, porque eu quero que as pessoas venham ao meu curso para ouvir isso tudo. E muito mais, né? Claro, né? E aí espero que tenha o comparecimento, como eu já tive nas outras sextas edições, que lota logo. E as pessoas, quando saem satisfeitas e dizem assim, olha, ele é simples, mas tu tens que observar isto, mais isto e mais isto. Os princípios que tu tens, então, quando tu chega no finalmente, quando tu tens ele ao ponto que tu queres, tu tens que retirar do fogo, ali que tu vai acrescentar a manteiga, ou a nata, ou o queijo. Jamais no fogo para tu conseguir aquele resultado. E o importante é fazer e servir. Tem-se por princípio, quem espera pelo alimento que tu estás preparando são as pessoas. E não o alimento espera que as pessoas venham. Aí o resultado será diferente. Ah, muito bem. Então tem que fazer e participar junto. Eu acho que é uma coisa bastante interessante porque vai agregar muita coisa. Tem risotos com preparo simples, por exemplo, o risoto milanês
é simplesmente o arroz com açafrão. Não leva mais nada. No entanto, tem outros que aí tu bota. Quando é frutos do mar, tem uma série de coisas. Quando é o filé, tu tens que saber preparar o filé antes, grelhar ele antes para depois colocar ali. O fungo também tem uma técnica diferente para já fazer. Então, são preparos assim que depois que tu fizeres um ou dois, por isso que procura-se fazer um com uma carne, um com o fungo, que é diferente, ou com camarão, que já é uma outra coisa, um que é tomate seco com mussarela de búfala, que também é outro preparo. E o doce, né? E o com a fruta. E o fruta. doce com a fruta, que tem a pera, tu pode fazer ela com queijo. O de manga simplesmente é saboroso. De manga eu já provei e adoro. É muito bom, né? E esse manga, como ele tem aquele pagar adocicado, tu consegue fazer uma combinação dele perfeita. Se tu vais fazer um prato de salmão, tu pode servir uma porção do arroz com o salmão. Se tu vais servir uma carne, por exemplo, de frango, tu também pode servir ele. Ô, Laís, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá dando várias dicas já pra gente aqui no Janela, né? Quem for fazer o teu curso, ele tem que ter um perfil diferenciado? Qual é o público-alvo do teu curso? Não, público diferenciado nenhum. Única coisa que a pessoa, às vezes, vem só por curiosidade. Mas a pessoa que gosta de cozinha, certamente irá, na primeira demonstração, irá conseguir fazer isso depois em casa, sozinho, observando esse passo a passo que vai ser passado, essas dicas que serão ditas, e como ele é aberto ao público, não tem nem limite de idade, nem de profissão e nem de conhecimento. A única coisa que tem que gostar um pouquinho de cozinha, se vier simplesmente para ver, aí tudo bem, né? Mas acredito que as pessoas que se inscrevem e chegam a esse tipo de curso é porque gostam. Porque gostam de comer bem, gostam de comer também bem, de agradar. Cozinhar, e o prazer que a gente tem, às vezes, quando tu prepara uma coisa, o prazer é mais tu estás vendo as outras pessoas que estão comendo o que tu fizeste e te dizer, ai, mas está muito bom, porque o cozinheiro até é suspeito, porque a gente faz uma coisa, prova com a colher e diz, ai, está muito, muito bom. Não é isso, tu tens que atingir aquele teu público-alvo. Até hoje, todas essas vezes que foram feitas essas edições, não ouvi ninguém dizer que não tinha aprendido ou não tinha atingido aquela proposta que o curso ofereceu. Tá certo, então tá feito o convite, então. Espero, né, que... Laís Verona, muito obrigada pela tua presença aqui no Janela e vamos torcer aí, vamos reforçar o convite para que as pessoas participem do curso, né, Laís? Certo. Obrigada, viu? Prazer será meu em recebê-los todos e espero, dentro do possível, dentro do conhecimento que eu tenha, passar a todos e quando saiam daqui, saiam fazendo risotos maravilhosos e recebam elogios para quem eles forem fazer e para os comensais que eles forem servir. Que delícia! Muito obrigada, viu, Laís? E obrigada a você de casa também. Não perca, então, o prazo aí de inscrições. Você pode conferir mais detalhes e também o currículo da ministrante Laís Verona no site da Fevale, esse que está aparecendo aqui na sua tela, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.